e com isso, para conseguir, de alguma maneira, criminalizar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita, e esse é um problema maior do que até mesmo a politização do caso Bolsonaro. Cássio, sua pergunta para o André. Vamos lá, André, vou jogar na sua zona de segurança, que eu sei que você gosta, meu amigo. Liberdade de expressão. A gente tem no Brasil as nossas regras determinadas constitucionalmente e muitas vezes, quando a gente debate, a gente fala sobre liberdade de expressão, a gente leva como paradigma a legislação, a Constituição norte-americana. Então, partindo desses dois pressupostos e considerando, até queria ouvi-lo sobre isso, se no Brasil a gente tem direitos absolutos ou não tem, se a liberdade de expressão aqui no Brasil é um direito absoluto, e caso você a considere um direito absoluto, por que a gente tem então a criminalização dos crimes contra a honra, como calúnia, difamação, injúria, racismo, uma série de condutas que tutelam a imagem que a sociedade tem sobre determinados sujeitos ou a própria imagem que aquela pessoa tem dela mesma? Cássio, eu não acho que a liberdade de expressão é um direito absoluto, eu acho que não existem direitos absolutos. No momento em que a liberdade é colocada na Constituição, a Constituição já fez com que ela deixasse de ser absoluta, né? Porque está regrando de alguma maneira, está emoldurando a liberdade e pronto, ela passou a ser parte de um ordenamento e passa a ter regras. Só que a nossa Constituição, ela não faz ou não traz as limitações que hoje o próprio STF fez com que ela tivesse. As limitações que o STF traz é da cabeça do STF, não da Constituição. A Constituição, no 220, artigo 5º, são os artigos que tratam especialmente da liberdade de expressão, mencionam que a única vedação que existe ali é o anonimato. Então, se você diz quem você é, se você se apresenta, dá o seu nome, você pode exercer a sua liberdade de expressão sem censura prévia ou posterior. Censura é algo anômalo, a gente não pode conviver com isso. Você sabe que eu estava fazendo aqui um rápido parênteses, eu estava outro dia numa aula sobre censura, etc. E a aluna, pós-graduação em Direito, virou para mim e falou assim: mas professor, censura de vez em quando não é bom? Então, pô, se a pessoa está na pós-graduação do direito e começa a aula sobre censura nesse lugar, você imagina como a gente está em termos de percepção do que é censura, do que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela tem de ser ampla o suficiente, esse é o ponto, para você questionar o Estado, questionar sim as urnas, questionar sim. Veja só, se você pensasse, não, a nossa democracia não pode ser questionada, a nossa democracia, ela tem que ser cuidada, nós não podemos agredir a democracia. Se você está dentro da sua casa e você tem a sua família e você não questiona em momento algum, passa 40 anos vivendo com a tua mulher, em momento algum se aquilo é o que você queria, se tá tudo certo, se é o filho que está do teu lado é o filho que você gostaria que fosse, se o cachorro que você adotou é um cachorro bacana o suficiente para você, se você em momento algum faz nenhum questionamento, você é um idiota. Então a questão do questionamento do Estado, da democracia, das urnas, dos valores democráticos, das autoridades públicas, é um jeito de não ser idiota. É um jeito da gente poder promover debate. É esse o motor da liberdade de expressão. Você jogar uma ideia para o outro jogar outra e nós saímos melhor do questionamento. Então sim, a ciência deve ser questionada, sim, o Estado, as urnas devem ser questionadas, e por trás da criminalização do que a gente está discutindo aqui tem muito da ideia de que não deve. A democracia deve ser guardadinha dentro de uma caixa de sapato para ninguém tocar e ficar ali na gaveta. Isso não é preservar, isso é deixar mofar, isso é fazer envelhecer, isso é impedir que ela cresça. Se a gente não questionasse as nossas autoridades nunca, a gente estaria ainda lá no sistema feudal, não pode questionar, estaria até hoje. Se a ciência não pudesse nunca ser questionada, nós estaríamos até hoje dando choque elétrico em louco. Você percebe? É no lugar do questionamento que a gente cresce. E a liberdade de expressão é importante por isso. Vamos lá. A gente concorda em boa parte. Eu acho que a gente tem um ponto de discordância que é até um ponto saudável. Também acho que não deve haver censura. Também acho, e concordo muito nesse ponto, que a gente tem que questionar as nossas autoridades. Aliás, eles são nossos representantes, então é natural que a gente questione os nossos representantes, exato. Você questiona o gerente do banco, você questiona o cara que cuida das suas aplicações, você questiona o cara da padaria, você tem que questionar as autoridades.
Mas eu discordo de você num aspecto. Eu acho que há limites para o questionamento. Limites não no sentido de que isso eu posso questionar, isso eu não posso. Mas há limites no sentido que, a partir do momento em que você, questionando alguém ou se dirigindo a um terceiro, você fere de alguma forma os direitos individuais daquela pessoa, você precisa ser responsabilizado. Porque existem formas de questionar e existem formas de você agredir aquela pessoa. O questionamento é válido, é constitucional. A agressão, no meu entendimento, que não pode ser tutelada a pretexto de você estar exercendo a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. E discordo disso porque, e até a partir dos aspectos que eu coloquei na minha pergunta, você pode, ao questionar, caluniar aquela pessoa, você pode difamar aquela pessoa, você pode injuriar aquela pessoa, e aí você tem que ser questionado. Uma coisa é você falar, ô ministro tal, por que você pensa assim? Por que você pensa daquele jeito? E aí você está exercendo o seu direito. Agora, a partir do momento que você, ô ministro, seu filho daquilo e aquilo, e questiona, você está exercendo um direito de questionar, mas você está agredindo a honra daquela pessoa. Nada impede que aquele questionamento seja feito, mas em relação à agressão, você precisa ser responsabilizado, sob pena de a gente regredir dentro da democracia, regredir no sentido de que a gente permite questionar, mas permite o cara destruir o outro, ofender o outro, a pretexto de questionar. E é óbvio que no dia a dia a gente pode considerar isso uma linha tênue, mas essa linha existe, precisa ser observada e precisa ser respeitada. Eu acho que questionamento, especialmente questionamento público, hoje na era das redes sociais, ele dá margem para que as pessoas digam o que pensem e fomentem, inclusive, crimes publicamente, sem que elas achem que serão responsabilizadas por isso. E é isso que me preocupa. A rede social e a sociedade como um todo não é terra de ninguém. Se a gente permite que isso aconteça, a gente dá margem para que outras coisas aconteçam a partir disso. O acaso... Agora são 3 minutos que você pode comentar sobre esse assunto e já emendar a pergunta no final, André. Beleza. Não, o ponto é o seguinte, veja, ninguém aqui está dizendo que a internet é terra de ninguém. Aliás, essa frase, a internet é terra de ninguém e liberdade de expressão não é liberdade de agressão, que são as frases famosas do Moraes, que ele coloca em caixa alta e com exclamações, não sei o quê, e às vezes até derrapa no português, mas essas frases que a gente tem trabalhado com elas são absolutamente equivocadas. Absolutamente equivocadas. O problema, para mim, é o seguinte: a liberdade de expressão, ela é ilimitada? Não, não é ilimitada. Agora, você não pode, porque alguém... você não pode potencializar o dano dela a ponto de condenar alguém por golpe de Estado. Ou acusar alguém de golpe de Estado porque a pessoa falou. Porque a pessoa, com a fala, estimulou um terceiro a. Porque com a fala a pessoa atentou contra a soberania do Estado, que são crimes correlatos a crimes de guerra. Imagina só, então eu posso dizer que pela minha palavra eu ponho o meu Estado abaixo, pela palavra eu estou cometendo um crime de guerra. Você percebe o lugar perigoso em que a gente entra? Eu acho que a pessoa pode sim ser processada e condenada por calúnia, difamação e tal, contanto que ela tenha a intenção de humilhar e rebaixar o outro. Esse para mim é o ponto. Você tem que ter a intenção de rebaixar e humilhar o outro, porque se a sensibilidade do outro for a métrica daquilo que eu digo, a gente está lascado. Veja só, eu aqui, por exemplo, estou aqui diante de vocês dois. Conheço vocês dois, eu sou capaz de falar e não ofender vocês. Conheço mais ou menos, tal, mas se tivéssemos 10, eu seria capaz de não ofender ninguém? E se fossem 20? Então, quantos milhões de pessoas vão nos ouvir? Pô, vai ter gente que vai estar ofendida porque eu existo. Vai ter gente que vai estar ofendida porque a minha voz é assim ou a minha barba é assado. Não é? Quantas pessoas, às vezes no chat lá, pô, esse cara não sei o que, não gosto do tom de voz. E assim é que é. Então, se isso for a sensibilidade, se essa sensibilidade do outro for a métrica da minha fala, eu nunca posso falar. Mudo público eu posso falar uma coisa, mudo público eu posso falar outra. E nunca vou poder falar nada. Uma vez, eu tava Não esquece de emendar.